Obrigado, grupo de louvor, Deus abençoe. Boa noite a você que está nos assistindo pela live, né? Facebook, YouTube, enfim, outras redes sociais aí. Uma honra para o Ministério para a Vida poder fazer parte mais uma vez aí da noite de vocês, amém? Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus, graças a Deus, né, irmã? É isso aí. Vocês não reparem um pouco a minha voz um pouco rouca, que eu estou me recuperando um pouquinho no resfriado, glória a Deus, já passou. Só quem fica um pouquinho rouco, eu peço perdão para os irmãos aí, amém? Tenha um pouquinho de paciência comigo aí. Gente, vamos lá? Vamos se alimentar aí? Muito frio? Bastante, né? Friburgo, quem é friburguense sabe como é que funciona aí. Vamos lá, gente. Todo louvor, vocês sabem que a presença de Deus é manifesta, sim ou não? Só que quando eu entrei na igreja, quem é espiritual sabe um pouco, parece que o Espírito Santo estava muito à vontade aqui nessa noite. Eu não sei se foi só impressão minha, mas o Espírito Santo estava muito à vontade nessa noite aqui. Não sei explicar, mas eu senti uma leveza espiritual. Né? Não sei porque, não é porque um grupo de louvor é melhor, nada disso não, tá, gente? É porque hoje parece que está leve o ambiente. E eu peço para que vocês vigiem qualquer seta do maligno na palavra de Deus essa noite, porque ele vai tentar roubar, veio para matar, roubar e destruir. Então a palavra de Deus pode ser um divisor de águas para a sua vida, então ele vai usar de tudo, vai usar sono, vai usar cansaço, vai usar estresse, vai usar qualquer tipo de arma para poder tirar isso aqui. Ah, mas é só mais um culto. Não, nunca é só mais um culto. Sempre é o culto, depende de você. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Exatamente. Então, não se distraia, tá? Esquece o pregador, as falhas do pregador. Só fixe na palavra de Deus, que ela é perfeita. Amém? Essa palavra de Deus, eu relutei muito com Deus, que eu não queria pregá-la. Quando nós entramos em oração por uma palavra de Deus, quem prega sabe, e você fica louco para Deus mandar uma palavra que você goste também. Só que nem sempre é assim. Tem palavras que você, poxa, eu não queria pregar essa aí, mas quando Deus manda, você tem que fazer. Uma ordem vinda do céu. E relutei muito, pesquisei outras palavras e Deus não confirmou no coração, outras palavras até mais eloquentes, só que na vista humana. Só que Deus sabe quem que precisa escutar isso aqui. Cada um de nós precisamos escutar o que está aqui, não é o que eu acho ou não de ser, que é legal, mas o que Deus tem certeza do que é. Então, é uma palavra de Deus que vai ter mudança de vida, vai ter divisores de água. E é impressionante que ela é muito semelhante até da palavra que eu preguei há um tempo atrás. Não sei quem estava aqui, eu preguei sobre Davi, sobre que estava fugindo do rei Saul. Alguém lembra? Né, que estava a espada atrás do éfode, e Davi lutou, enfim, venceu. Deus sempre guarda uma palavra para a gente, sempre guarda uma espada para a gente, para nos defendermos, para nós lutarmos. E essa foi a palavra. E quando Deus botou essa palavra, Davi está novamente o quê? Fugindo. Eu falei, Deus, uma palavra totalmente semelhante. Por isso que vocês entendem? Eu relutei em trazer essa palavra. Poxa, parece que eu estou copiando e colando, mas não. Mas Deus falou, é essa palavra que eu quero que você pregue aos meus filhos. Porque tem gente passando por isso aqui. Amém. Vamos nós. E o título, não sei se já foi anunciado no domingo, é Não renegue o que Deus lhe deu. A pastora Thaís me perguntou, Alex, qual é o título? Eu já tinha a mensagem, já sabia qual era a mensagem, só que ainda não tinha o título. Falei, pastora, deixa eu orar a Deus, para ver qual é o título que o Senhor quer que coloque. Fui em oração, Deus, qual é o título? Aí ele demorou um pouquinho, eu estava lavando a louça lá, e conversando com Deus, e Deus botou assim, não renegue o que Deus lhe deu. Amém. Aí depois a gente é cabeçudo, a gente demora a entender como funciona Deus, a gente nunca vai entender, mas pelo menos um pouco. Eu falei, por que Deus colocou renegar, não negar? Né? Não renegue, aí aquilo ficou no meu coração, renegar. Eu falei, gente,
O que é renegar? A diferença de negar para renegar. Aí Deus botou no meu coração, pesquisa. Aí você vai entender o que meus filhos estão fazendo. Com o que eu já liberei para eles. Porque a vitória já foi liberada, a vitória já foi dada. Só que as pessoas estão renegando. E não só simplesmente negando. Aí, olha só, eu fui pesquisar no Aurélio Online, né, o Google. O que significa simplesmente renegar ou negar? Olha só. Negar significa simplesmente afirmar que algo não existe ou não é verdadeiro. Isso aqui é uma banana? Não, é um microfone. Simplesmente isso. Agora, olha o que significa renegar. Implica em uma ação mais forte de rejeição, abandono ou desmentindo, muitas vezes com um tom de desdém ou traição. Quando eu ouvi esse significado, eu falei, Jesus. Aí você linka o que Deus te deu, uma arma que talvez Deus te deu uma arma, e você não simplesmente nega, mas renega. Isso é eu e você, tá? Implica numa ação mais forte de rejeição, abandono, desmentindo, olha só como é forte, muitas vezes de um tom de desdém ou traição. Então significa que se nós não acreditarmos no que Deus fala, nós estamos implicando nisso aqui. Olha como é que é forte, gente. Quando Deus disse que você é mais que vencedor e você simplesmente não acredita. Você não está negando, você está renegando aquilo que já foi dado. Olha como isso é forte. Quando alguém prega aqui para você, ei, você é mais do que vencedor. Ei, você já Deus supre em glória em todas as suas necessidades. Você simplesmente isso não só nega, você renega. Por isso que Deus colocou no meu coração esse título, sem eu mesmo saber o significado. Olha só como é que ele é lindo. Não é bonito, gente? Porque quando a mensagem já vem dele, ele já vem pronta. A gente que tem que, Jesus, o que é? Me ajuda. Então, hoje a palavra de Deus é, não renegue aquilo que ele já te deu. Boa notícia, já é seu. Aí, Espírito Santo, calma que já é seu. Você abre mão se você quiser. Eu tenho esse casaco aqui, é meu ou não é? Mas se eu quiser dar para um de vocês, eu vou abrir mão. Mas eu só vou te dar se eu quiser. Ninguém vai me arrancar a força. Porque é minha propriedade. Sim ou não? Então, aquilo que Deus te deu é sua propriedade. E o diabo, ele não vai arrancar de você. Só se você abrir mão. É isso que Deus quer colocar em nossas vidas. E nós vamos ver que Davi, ele cometeu um erro que nós não devemos cometer. Ele abriu mão, ou quase, se não for a misericórdia de Deus. Olha só. Está dando para entender até aí? Amém? Olha só. Vou pedir para os irmãos abrir em 2 Samuel 15:13. Vamos bem devagar para a gente ir construindo a mensagem, amém? Olha só, essa versão está ótima, olha. Vocês não vão entender nada agora, mas eu vou construir para vocês, ó. Então, veio um mensageiro a Davi, dizendo, o coração de cada um em Israel segue, Davi? Segue Absalão. Quem era Absalão? Filho de Davi. Isso aqui é uma péssima notícia que Davi recebe. A mensagem do WhatsApp. Mas, Alex, qual é o cenário de Davi receber essa mensagem? Era um dos piores possíveis. O que aconteceu aqui, gente? Resumindo, Davi era o rei de Israel e depois de tantas lutas, vai assimilando essa mensagem com a sua vida, depois de tantas lutas, tantas vitórias, inventou Golias,
Sim ou não? Rasgou urso, rasgou leões, lutou de tudo quanto é tipo, venceu batalhas. O cara era o rei de Israel, ungido por Deus. Só que acontece algo aqui que Davi não esperava. O próprio filho tenta o quê? Pegar o trono do próprio pai. Vai se assimilando aí. Então, o que acontece aqui? Davi, até então, estava fortalecido. Davi, então, estava forte, porque todas as batalhas que Davi vem enfrentando até agora, era de fora para... Agora, Davi vai enfrentar uma situação que é ao contrário. É de dentro para fora. Não, Alex, não é mais um gigante que vem de lá, que é um filisteu, que vem com uma lança e eu enfrento. Não é. Não é o quarto gigante, não é? Davi enfrentou 5 gigantes, amém, irmão? Não é só um, não. E ele venceu os 5, segundo a palavra de Deus. Só que todas as batalhas que Davi teve até então, era de fora para dentro. E quando é o contrário? E quando o que te aflige está perto de você e não longe? E quanto o que te aflige está do seu lado? Tem um ditado popular que a rasteira é uma distância de uma perna. Quem já escutou nisso? Então, gente, quando Davi sentiu isso, o que ele fez? Eu não vou entrar em contradição com o meu filho. Porque se eu entrar em guerra com o meu filho, o reino ele vai o quê? Ele vai rachar. Você imagina um pai lutando um reino? Não. Então, aqui uma palavra de Deus ensina mais uma coisa, que Davi não é um covarde porque ele está fugindo, não. Porque tem certas lutas da nossa vida que é melhor nós nos retirarmos. Talvez você esteja fugindo de algo, ou você deixou de entrar numa briga, não é porque você é covarde ou você é fraco, ou você simplesmente abriu mão da sua vitória, não. É que um homem ou uma mulher de verdade tem maturidade suficiente para saber que naquele momento você vai ter que sair com a roupa no corpo, para você ter a vitória maior lá na frente. Porque um homem ou uma mulher de Deus que tem uma maturidade espiritual, você não entra em conflito com qualquer coisa. Você calcula, pede discernimento a Deus e diz, Deus, esse vale a pena entrar nessa briga? Deus vai orientar você se você deve ou não entrar nessa briga. Davi foi orientado por Deus a simplesmente fazer o quê? Sair. Ele deixou de ser rei por isso? Nós vamos ver isso na frente. Então, gente, Davi pega a sua família, eu estou resumindo, amém? Senão vai ficar muito extenso. Davi pega, a Bíblia diz que Davi pega toda a sua família e simplesmente sai do trono, sai de Israel, sai do palácio e começa a caminhar com a sua família, somente com alguns criados e a roupa do corpo. Alex, mas é o rei de Israel, ele abriu mão de tudo? Sim. Só que Deus não abriu mão dele. Aí que está a vantagem. Davi tinha coroa sem Deus. E Davi tinha Deus sem coroa. O importante que Deus está ensinando para vocês, para mim e para você nessa noite não é o tamanho dos metros quadrados do seu apartamento. Não é o valor do seu imóvel, o valor do seu carro. Não é a coroa que você usa, é o óleo que eu derramei sobre você. Então tem muita gente sofrendo, muita gente depressiva, porque recebe um ataque de perto. Gente, isso aí pode ser N coisas. Pode ser uma parte pessoal, como um filho, pode ser uma doença, pode ser um problema financeiro, pode ser uma coisa de perto de você, que nós não estamos esperando, que talvez nós somos simplesmente, o quê? Atacados, sem nós sabermos do nada. Então Deus está dizendo para mim e para você à noite, não fique somente de olho no que está longe, mas também do que está perto. Olha como é que Deus orienta a gente em cada momento de nossas vidas, gente. A Bíblia ela é um manual de instruções.
Tudo que nós devemos saber está aqui, mais nada. Tudo. Então, irmãos, só que nós vamos ver que mesmo a partir daí, que mesmo Davi fugindo, mesmo Davi sem nada, ele ainda recebe uma mensagem dizendo o quê? O coração de cada um em Israel segue. Você imagina, o cara já está fugindo, irmão. Já não tem mais nada. Com a roupa do corpo. Fugindo. Ainda vem um mensageiro e diz, ei, Davi, ficou pior ainda. Porque aquele povo que você tanto lutou, aquele povo que você tanto defendeu, hoje segue aquele que vem te matar. Gente do céu. Para pensar, gente. Você, com a sua família, sem teto, fugindo do seu filho, ainda vem um mensageiro, chega uma mensagem do WhatsApp para você, e dizendo que a situação ainda vai ficar o quê? Pior. Gente do céu. Ei, Davi, aquele povo que te adorava, que diz, ei, Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. Hoje está querendo te trair? Você imagina o coração de Davi, gente. Para pensar. Estou falando do rei de Israel que trouxe a arca de volta. Estou falando segundo o coração de quem? De Deus. Eu fico imaginando, né, como o pastor Sérgio diz aqui, viagem, né, lá, né, eu fico imaginando Davi, o coração de Davi nessa hora. Só que a palavra de Deus ela é tão viva que você não vai ver um rei abatido com isso. Davi, após essa mensagem, ele continua firme, ele continua fortalecido. Sabe por quê? Olha o que está escrito em Atos 13, 22. Ele sabia quem era ele. Olha só, Atos 13, 22. Vamos ler junto ali, gente, para ninguém dormir? Vamos lá, ó. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu, ele fará tudo o que for da minha. Peraí. Se Deus diz que Davi é o segundo coração dele, o coração de Davi é igual ao coração de quem? E o coração de Deus é igual ao coração de quem? Irmão, desculpa o palavreado, mas Davi está pouco se lixando para o coração do povo de Israel. Sabe por quê? Porque ele sabia de quem que era o coração dele. Ele não estava nem aí, meu irmão, se o coração do povo estava com ele ou não. Ele queria saber se o coração de Deus ainda estava com ele. O que a gente ensina aqui nessa noite? Vão ter lugares e momentos em nossa caminhada que pessoas vão deixar de ter o seu coração. Nossa, evangelista, assim você dá na veia, você dá no osso. É mentira, irmão? Hoje, quem às vezes te admira, amanhã pode não te admirar. Hoje, talvez quem bate nas suas costinhas, diz que você é o cara, amanhã pode ser que não faça isso. Pessoas mudam. Aqueles mudaram ou não? Sim ou não? As mesmas pessoas que gritaram, Hosana, Hosana, venha o rei, 5 dias depois estava gritando o quê? Ei, crucifica-o! Sim ou não? Só que uma coisa eu digo para mim, que nós dizemos, Deus fala para mim e para você nessa noite, independente das pessoas, se tem o seu coração ou não, o coração de Deus sempre vai estar com você. Esse não muda. Esse você vai todo dia ajoelhar lá no seu quarto, no secreto. E é o Deus que te vê. A Bíblia diz que Ele te vê. Ele não te ouve, Ele te vê de dentro como você é. Esse Deus, Ele não muda. É o mesmo hoje, amanhã e sempre. Então você não vai encontrar um Deus que está chateado. Não, você vai encontrar um Deus que inclina ouvidos aos seus expor, gente.
Um Deus que Ele está disposto a você desde que você aceite a palavra dEle. Então não fique preocupado se A, B ou C deixou de gostar de você. Se A, B ou C fala com você quando passa na rua. Se A, B ou C quer que... Davi não estava nem aí com isso, gente. Davi estava se lixando. Porque ele sabia quem que foi que derramou o óleo na cabeça dele. Ele sabia que não era uma coroa, mas que era uma unção que Deus escolheu ele. Uma unção que Deus nos escolheu, a cada um de nós aqui dentro. Então Deus está dizendo para você e para mim e para você nessa noite, não importa o coração dos homens, importa o que eu sinto por você nessa noite. E nós, com certeza, se eu pedir para levantar a mão aqui, todos nós aqui temos um testemunho que Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. E quantas pessoas já mudaram com você ao longo da caminhada? Maldito é um homem que confia? Então, meus irmãos, nós não temos que simplesmente nos apegarmos às coisas naturais e às coisas do homem. Pastor Sérgio fala muito aqui, que fulano me prometeu um emprego, que ciclano... Não. O que está escrito, irmão? É o que está escrito. Não é o que fulano falou. Se eu chegar a dar um conselho para você aí, falar que vai acontecer, meu irmão, você pega e joga no lixo. Agora, se eu abrir a Bíblia para você e citar um versículo que está na sua vida, aí você toma posse. Agora, se for da minha palavra, da minha pessoa, sai fora. Porque não é de carne, é pelo Espírito. Amém? Vocês estão aí? Está dando para pegar? Está chato, gente? É mais um culto de ensino. Amém, gente? Vamos lá, olha. Então, gente, olha como que Provérbios diz e como que é o nosso coração. Coloca para mim Provérbios 27, 19, olha só. Provérbios 27, 19. Vamos ler junto? Olha só. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem? Deus está sendo segundo o coração do seu mesmo? Você reflete a face de Cristo? Hein? Nós estamos refletindo, nós estamos testemunhando a Cristo? Eu estava com meu filho agora vindo para cá, o cara fechou o carro, o cara não queria sair de jeito nenhum. Piscou farol, gesticulou, a moça falou assim, eu falei, chega só um pouquinho para trás que dá para não passar. Foi, filho? Só um pouquinho. O cara ia sair do carro, só um pouquinho. Aí o cara deu um rezinho, eu passei, eu baixei o vidro, obrigado. O cara estava brabo, acelerando o carro, eu falei, gente, ele de nada. Ele pensou que eu ia brigar com ele. Eu falei, obrigado. Aí ele, de nada. Ele até ficou surpreso com a minha resposta. Mas nós estamos refletindo a Cristo? O nosso coração reflete quem somos nós? Ou é simplesmente o coração do povo de Israel? Se o povo de Israel não está comigo, eu não reflito a face de Cristo. Quem somos nós? Jeremias 17:10, olha isso. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor quem sondo o... Examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas... Agora a gente sabe por que Davi, o cara, pisou na bola. Muita coisa. Pisou ou não pisou? Vacilou? Eu e você vacila todo dia? Só que se nós tivermos certeza que o coração de Deus está conosco e nós estamos com o coração de Deus, não importa vir notícia ruim para a sua vida. Não importa você não ter nada. Não importa você não ter saída para a sua vida. Importa aquele que está com você. Importa aquele que vem te guardando dia após dia. Como eu disse no início do culto, até aqui nos ajudou o Senhor. Se não fosse a misericórdia de Deus, talvez todos nós, talvez ninguém, talvez não sairia nem aqui. Eu sou um. Bato aqui, ó. Se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, eu não estaria aqui pregando para você.
E creio que tem mais gente aqui, se não fosse a misericórdia do nosso Senhor, nós não estaríamos aqui. Porque nós temos um Deus vivo, nós temos um Deus que Ele nos ouve, Ele nos ama, Ele não muda. O coração de Deus, Ele não muda por nós. Mas Alex, e aí? Davi está lá fugindo, mas como é que fica essa história? Ele vai ficar fugindo sempre? Vou ficar fugindo sempre dos meus problemas? Eu vou ficar sempre tomando burdoada? 2 Samuel, capítulo 15, vamos ler do 19 ao 21. Olha só, 2 Samuel, do 15, do 19 ao 21. Vamos lá? O rei disse então a Itai, de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. No próximo. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Olha só, gente. Davi está caminhando totalmente desolado, com uma péssima notícia. Só que no meio do caminho ele encontra quem? Diz a Bíblia? Uma pessoa chamada Itai. Irmão, não... Independente do problema que você esteja passando na sua vida, Deus sempre vai mandar uma boa notícia para você. Davi aqui está atrapalhado, ele está totalmente atordoado, ele não sabe mais o que faz. A única coisa que ele tem certeza é a fé dele. Só que mesmo assim ele encontra uma pessoa chamada Itai. Alex, quem é esse tal de Itai? Só que vamos ler 2 Samuel 15, 20. 2 Samuel 15, 20. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo? Acompanhar-me, volte e leve consigo seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. A Bíblia diz que o Itai faz pouco tempo que ele chegou e se apresentou a Davi, sim ou não? Nós vamos ter cuidado com pessoas, só que também Deus vai mandar pessoas que vai chegar na sua vida há pouco tempo e já vai te dar um refrigério. Deu para entender? Por que que Deus fez isso com Davi? Porque Davi tinha sido traído há pouco tempo pelo quê? Pelo seu filho. E quando a pessoa é traída por alguém de perto, ela passa a confiar em mais alguém? Só que Deus é tão misericordioso com nós, que Ele manda uma pessoa para poder desconfigurar isso, porque nós não podemos generalizar todas as pessoas das nossas vidas. Uma pessoa que fez mal na sua vida lá atrás, não significa que todas elas farão. Que vão vir pessoas há pouco tempo na sua vida, que vão ser um divisor de águas. Olha só que aqui, ele mal conhecia Davi. Olha o que ele falou para o rei. Faz pouco tempo que você chegou. Contudo, eu poderia fazê-lo. Agora, olha o 21, olha. Itai, contudo, respondeu a quem? Ao rei. Juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará o teu servo para viver ou pau para toda a obra. Quem não tem um amigo assim também? Pau para toda a obra. Então, meu irmão, não, apesar de as pessoas talvez traírem você, magoarem você, Deus vai botar uma bênção no seu caminho. Para te orientar na palavra de Deus, para te fortalecer na palavra de Deus, para te lembrar que Deus é o Senhor, pessoas que talvez você não tenha intimidade, que chegou há pouco tempo. Só que são enviadas de Deus para nossas vidas, irmão. Quantas necessidades, quantos problemas que nós passamos, que vem uma pessoa que talvez só bota a mão no ombro e ora por você, e você, poxa, que oração maravilhosa. Você não tinha intimidade nenhuma com aquela pessoa. Ou um conselho,
ou uma sugestão. Eu falei, gente, por que eu não pensei nisso antes? E talvez as pessoas de dentro, perto de você, não fizeram isso. Só que Deus, Ele está sempre ao seu lado. E Deus usa pessoas, talvez de fora, que chega há pouco tempo e diz para você, eu existo, diz o Senhor. Foi um refrescor para Davi. Nesse momento que ele estava totalmente perturbado, sem saber o que fazer, esse rapaz, ele aqueceu o coração de Davi. Davi, parafraseando, eu estou com você para o que deve é. Você está fugindo, você está no chão, mas eu vou seguir o rei. Eu vou seguir o rei. Olha que maravilhoso, gente. Olha o entendimento desse rapaz. Absalão tinha tomado o trono. Aí, Davi comete um erro gravíssimo. É aqui que está o foco da mensagem. Deus mandou alguém para ajudar? Sim ou não? Mas olha o que Davi falou, um erro que eu e você não devemos cometer. Olha só, o 19, olha, 2 Samuel 15, 19, olha isso, olha só que grave isso aqui, gente, olha. O rei disse então a quem? Por que você está indo? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua... Gente, o que Davi falou aqui? Olha lá, preste atenção. Volte e fique com o novo... Quem é o rei aqui, gente? Hein? E ele mandou o Itai voltar e ficar com o novo rei? Que rei? Que rei? Quem ungiu Davi rei? Deus. Alguém viu algum versículo na Bíblia de Deus dizendo que Davi não era mais rei? Hein? Você já leu algum versículo na Bíblia que você não é mais rei e sacerdote? Você já leu algum versículo na Bíblia que você é fraco e sem coragem? Você já leu algum versículo na Bíblia que Deus não supre em glória nossas suas necessidades? Só que nós estamos mandando os Itais embora. Somos nós. Nós que estamos mandando os Itais que Deus manda para a gente voltar e se apresentar o que? O novo rei? Que isso? Se Deus ungiu a mim e a você, que rei é esse? Não tem outro rei. Um reino pode ter generais? Sim. Um reino pode ter mais de 2 príncipes? Sim. Mas um reino só pode ter um. E somos eu e você. Então a palavra de Deus é aqui, ó. Davi está simplesmente o quê? Nesse momento, renegando. Davi mostra força em o quê? E o coração do povo não está mais comigo. Ele mostra força e não se abater. Só que no momento de pressão, eu e você caímos. Não é na sua fortaleza, não. O diabo vai sondar onde é o seu calcanhar fraco e vai querer chutar ele, hein? Não é no momento que você estiver mais fraco, ele vai atacar. Eu estou falando de Davi, não estou falando de Davi. Davi, ele se repôs, eu sou o segundo coração de Deus. Não importa o coração do povo se não está comigo. 10. Só que na outra ele fala que, meu Deus, vai se apresenta ao rei, gente do céu. Olha isso. Eu e você, às vezes, renegamos o reinado que Deus nos deu. Fazemos isso, talvez, todos os dias. Alexa, mas eu não faço isso. Quando aparece uma doença, você... Quando aparece uma dificuldade na sua vida, você entrega na mão de Deus ou você crê que Ele pode fazer mais do que você imagina ou pensa? Ou você simplesmente crê naquilo que Deus quer fazer para você? Quando vem um problema na sua vida, você simplesmente pega a coroa e enfia debaixo da cama? Um rei nunca anda de cabeça baixa, sabe por quê? Porque se andar de cabeça baixa, a coroa cai, tá?
Aquele que foi ungido, aquele que tem certeza que não foi simplesmente uma coroa que botaram na cabeça dele, mas aquele que tem certeza que foi derramado óleo em sua cabeça. Quando você sabe que foi derramado óleo na sua cabeça, você não fraqueja, você vai à luta, você pode ter dificuldade sim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Deus, Jesus disse, eu venci o mundo, e se Ele venceu, Ele vence por nós. Então não renegue o que Deus te deu, não manda os itais embora da sua vida, acolha, lute, amém? Agora nós renegamos dia após dia. Sabe por que Davi falou isso? Sabe por que Davi disse, vai se apresentar para o novo rei? Quem estava no trono? Absalão. Quem estava com cajado e coroa? Absalão. Quem estava com a maior pompa lá de rei, sentado no trono lá mandando todo mundo? Absalão. Agora você vê dois cenários, um fugindo e um no reinado. Olha como é que Deus é maravilhoso. O que estava no reinado não era rei, e o que estava fugindo, desesperado, era o rei que Deus escolheu. Ah, Alex, mas eu estou desesperado, eu estou angustiado, eu estou passando por luta, eu estou... Parabéns, você é o rei de Israel. Porque Deus está te forjando dia após dia. Deus está te moldando para ser aquilo que Deus tem para você. Deus está cada dia te capacitando mais. Se você quer ser um rei, você não pode começar de cima, vai começar de baixo. José, para chegar a ser governador, ele passou quantos anos na pelenda? Porque se Deus dá o trono para ele antes, ele não saberia administrar. Então, se você pediu algo grande para Deus, se prepare pelo preço que você tem que pagar por isso. Porque se você quer coisa grande, você vai pagar um preço grande. Porque chegar ali em cima, todo mundo quer. Agora, se lascar todo, subir no árvore, se machucar todo para poder ganhar outro lá em cima, é aí que é os outros 500. Então, se nós queremos ser reis e sacerdotes, então, pelo lugar que você planeja que Deus te coloque, então se prepare para ser forjado. Porque Deus não coloca fracos no alto. Deus coloca pessoas fortes para testemunhar da grandiosidade dEle. Não é pela sua força. Porque se for pela sua força, você diz, eu consegui. Mas se for pela força de Deus, você diz, eu não poderia ter conseguido. Isso aqui só Deus que consegue, eu não conseguiria aqui. É tudo para a honra e glória de Deus. Por isso que é tão difícil. Por isso que você quer, poxa, Alex, está tão difícil chegar lá, está tão difícil eu conseguir isso aqui, porque se fosse fácil, você fala assim, não, eu consegui porque eu arrumei um empréstimo, eu consegui porque fulano e ciclano me ajudou, eu consegui porque fulano abriu a porta para mim. Não, não, não. Deus está falando para você, você conseguiu, eu estou botando dificuldade na sua vida, para quando você chegar lá na frente, você dizer, ei, não fui eu, foi Deus. Eu já passei Só Deus sabe o que eu passei na minha vida. Hoje, graças a Deus, Deus está suprindo minha vida. Só que se eu falar para você que eu não tenho capacidade, a mínima capacidade de fazer o que eu faço na minha vida hoje, nada. Eu não tenho a mínima consciência de administração. Deus está me orientando até a quantidade de sal que bota. Que eu não sei. Deus me ensinou a passar pano na mesa, que eu não sabia. A passar pano no chão, que eu não sabia. Não sabia, gente. Não sabia. Deus transformou minha vida assim, ó. Falando que Deus, porque é Deus. Quem conhece minha vida há 7 anos atrás, 8 anos atrás, não vai comparar. Tem gente que não me conhece assim, como é que eu era. Foi eu? Alguém que mexia com o e fazer pastel? Que maluquice é essa, gente? Não sabia fazer nada. Deus deu receita dos produtos todos nossos. A minha esposa, que começou a fazer a comida lá, os recheios, não sabia cozinhar. Falei, Alex, como eu faço? Falei, pede a Deus. Pede a Deus. Aí Deus foi orientando ela, foi fazendo, orientando ela, foi. A gente que sabe fazer, se fosse eu cozinhar para você, alguém, minha esposa, meu filho, sem misericórdia. Só por Jesus. Não é por nós, gente, não é por nós. É pelo Espírito Santo de Deus.
é pelo Espírito Santo de Deus. Então, gente, estou falando aqui, ei, Deus está falando para você, não renegue o seu casamento. Não renegue a sua faculdade. Quem mandou trancar a sua faculdade? Deus botou um ponto final? Deus botou um ponto final aqui na vida de Davi, sim ou não? Não, e por que ele está botando? Não coloque um ponto final na sua faculdade. Não coloque um ponto final no seu casamento. Ei, aquela loja que você queria alugar, quem disse que você não vai alugar? Ah, porque fulano é maior. Não interessa, se Deus quer, você vai fazer. Eu tenho um sonho, coloca na mão de Deus. Aquele tratamento, continua fazendo. Porque Deus diz que você não pode fazer mais tratamento? Aquela luta, quem disse que você vai desistir disso? Só quem pode colocar um ponto final na coroa de Davi é Deus. Você está entendendo? Só quem pode colocar um ponto final na coroa de Davi, aquele que ungiu ele a rei. Ou seja, voltando para vocês, só pode botar um ponto final na sua vida aquele que constituiu você rei. E eu acho que ele não fez isso. Se vir algum aí, como diz o pastor Cláudio Duarte, isso é rosquinha, né? Fulano é difícil. Cai para dentro, irmão. É difícil? Aí que vai ficar fácil, porque aí Deus vai comprar minha briga. Quanto mais pessoas botar você para trás, falei, então Deus, aqui ó, não discute não. Aqui Deus, o que ele falou, ó, mostra quem sou um servo de Deus Altíssimo. Transfere a briga para ele. Quero ver se as pessoas não vão ter que, sem briga não, tá irmão, é sem briga. Que Deus vai te exaltar em cima botar no alto retiro em cima dos príncipes. É isso, meus irmãos. Lute, pare de botar ponto final. Deus está falando, pare de renegar o que eu te dei. Esse sonho que você continuou e não terminou, Deus está falando, siga em frente, não renegue a coroa, porque eu sou com você todos os dias. Apocalipse 5, do 9 a 10, olha isso, gente. Apocalipse 5, do 9 a 10, olha. Vamos lá? Todo mundo, olha. E cantava um novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação. Próximo. 10, ó, agora, ó. E para o nosso Deus os fizeste o quê? E eles reinarão sobre... Exatamente isso que você ouviu. Ah, Alex, é tão bonito. 2 Timóteo 2, 12 a 13, olha isso. O diabo está falando para você, isso aí é falácia. Não é não, irmão. Quem falou isso aqui não mente. 2 Timóteo 2, 12 a 13, olha isso. O que eu estava falando para você, que Deus está falando para você aqui? Se nós continuarmos a caminhada, sim ou não? Não desistimos, olha só. Se perseverarmos, com Ele também. Se o negarmos, Ele também. Vai lá, dá para trás, vai. Nega aí. Fala que você não é rei aí, agora quem tem coragem. Olha o perigo de renegar, gente. Olha isso, o que Deus está ensinando para mim e para você nessa noite. Se você permanecer, Ele é fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quem é rei aqui? Viu como é sério, gente, isso aí? Nós não podemos confessar com a nossa boca que nós não somos. Você é rei, rainha, sacerdote. Deus já falou, já deu, Ele já te deu isso aí. Você já é rei, gente. Nós somos reis. Agora, olha só como é que é engraçado. Olha, vamos voltar lá para 2 Samuel 15, 19. Olha só como é que Deus ele é maravilhoso. Olha só. 2 Samuel 15, 19. Aquela parte que Davi manda Itai embora, sim ou não? Ó, volte e fique com o novo rei. Davi está dizendo aqui que ele não é rei, sim ou não? Sim ou não, gente?
Mas o que a Bíblia diz que ele é? Ali em cima, a Bíblia diz que o cara é rei, sim ou não? O rei disse então a Itai. Aí o cara vai e fala que o outro que é rei. O que é isso aqui, gente? Deus está falando, você é rei. Aí você manda Itai falar com o outro rei. E se você olhar, gente, a Bíblia é tão maravilhosa para ensino da gente, que nos próximos versículos, por 11 vezes a Bíblia chama Davi de rei, mesmo ele dizendo não. Mesmo Davi mandando Itai embora, dizendo que ele ia para outro rei, a Bíblia, por 11 vezes, de 6 versículos na frente, diz que Davi é rei. O que Deus está falando para mim e para você essa noite? Não importa de quantas vezes você diga que não, eu já escolhi você. Não importa tantas vezes setas que você toma na sua cabecinha, dizendo que você não é rei, que o diabo diz que você não é rei. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse e 2 Timóteo, eu diz que vocês reinarão comigo. Acabou. É que a gente é teimoso, gente. O raçazinha teimosa é ser humano. Sim ou não? Bichinho que absurdo, rapaz. A cabeçazinha de coco. Coco é duro, é, né? Mais duro, é coco, né? Sei lá. Bichinho de cabeça dura. Deus está falando todo dia. Sim ou não? É domingo, é quarta, é encontro, é reunião, é não sei o quê, é batismo, dizendo que você é rei. E assim, chega lá fora, você tropeça, você já fala um palavrãozinho e você, não sou rei. Vai falar com o Itai. Fala para o novo rei. Perde a bênção. Perde a bênção. Tem gente que sai daqui e já perde a bênção em casa. Perde a bênção. Vem uma dificuldade, chega uma mensagem lá, dizendo que o coração do povo já não está mais com você, e você fica o quê? Chateado. Poxa, fulano não me chamou para um churrasco lá, pô, chamou todo mundo, não me chamou, o Erley. Aí fica de bico. Gente, que loucura é essa? Fulano passou por mim, não falou comigo não, Alex. Doideira, hein? Não vou falar com ele também, não. Gente, que pensamento é esse? Um rei se preocupa com isso? Hein? Porque o coração não tem que estar na tua esposa, o coração não tem que estar no teu filho, o coração tem que estar em Jesus, meu amigo. Porque eles podem tropeçar um dia, você vai ter que estar ali do seu lado para sustentar. E vice-versa. Casal. Mas ela vai fraquejar, ele vai fraquejar. Só que se você se apoiar em Deus, em Jesus, que Ele não muda, o coração tem que estar em Cristo. Não mais, o resto é resto, gente. Todas as coisas amém? Buscai primeiro sua justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que eu vou parafrasear aqui? Buscai primeiro a unção de Deus e a coroa será acrescentada. Não é a coroa que traz a unção, é a unção que traz a coroa. O poder não vem de unção, de plataforma humana. O poder vem de joelho dobrado. O poder vem de comunhão. Você vai orientar um amigo seu, algum liderando seu, se você simplesmente falar com a pessoa do nada, sem orar, você vai falar coisa da sua carne. Está errado. Vamos orar aqui, irmão, antes? Vamos ver o que Deus quer revelar para a gente? Aí Deus revela e você fala, aí sim, é unção, não coroa. Porque quando você tiver uma vitória, não é sua, é Deus que te deu. Quando você orientar alguém, ajudar alguém, quando você for um Itai na vida de alguém, não é você que ajudou, é Deus que te mandou, filho. Hein? Tem gente querendo roubar a coroa de Deus. Amém? Quando Samuel foi para a casa de Jessé procurar o rei, nem o pai de Davi acreditou nele. Botou todo mundo na frente, sim ou não? Até Samuel. Pô, Eliabe, olha só que cara, porra, esse cara aí é o rei. Aí Deus falou para ele, nada disso.
Aí Samuel vira para Jessé, falei, tem mais algum? Tem um menino lá no pasto. Só que olha o que Deus fala, não está isso aqui não, tá? Olha, Deus está falando. Olha o que Deus fala. Não senta, ninguém come enquanto esse menino não estiver aqui. Ficou todo, mas devia ser longe o pasto, hein? Porque, hein? Ficou todo mundo em pezinho, bonitinho, enquanto você e eu não chegamos, ninguém botou a mão em nada. O que Deus está falando para mim e para você? Ninguém vai botar a mão em nada do que não é seu primeiro. Deus está falando para você, ninguém vai botar a mão em nada que é seu. Enquanto não se apresentar, ninguém senta para comer. Olha que coisa linda, gente. É lindo. Fica todo mundo em pé esperando aí. Aí vem o camaradinho de pé, todo sujo, hein? Cheio de carrapato, devia ser, cabelo embromado. Você imagina o estado do cidadão. Aí Deus, Samuel é ele. E Samuel unge a cabeça do olho de Davi. Que doideira. Deus olhou, esquadrinhou os corações de cada um de nós. E Deus, é lindo ou não é, gente? José escolheu José, o cara que foi jogado no fundo do poço com rato. Se você for estudar, tinha rato, tinha tudo, lama, fezes, tudo. Deus ungiu aquele cara para ser governador do Egito. É o pequenininho que ele ama, gente. Só que esses pequenininhos não tinham o pensamento de pequenininho, eles tinham o pensamento de rei e governador. Sim ou não? Eram valentes, sim ou não? Mas tudo em nome de nada deles. O Senhor me entregou, vai me entregar esse filisteu incircunciso nas minhas mãos. O Senhor vai me entregar. Para caminhar para o fim, gente, 2 Samuel 15:30. 2 Samuel 15:30, olha só. Vocês estão aí, gente? Tá chato? Amém? Vamos lá. E vai o Davi, volta, vamos lá. O camarada ainda está chorumela ainda, mas vamos lá, a gente é igualzinho, amém? Davi, porém, continuou subindo o monte das... Monte da onde? Soa semelhante? Monte das... É uma cola. Soa semelhante, sim ou não? Caminhando e o quê? Chorando, com a cabeça coberta e os pés... Cabeça coberta, pés... E todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta, subiam chorando. Olha só, Davi aqui está fazendo ao contrário do normal. Geralmente pés cobertos e cabeça é o contrário. Geralmente você cobre os pés porque lá é uma região árida, espinhos, pedras, então você cobre os pés para não machucar e descobre a cabeça. Só que Davi estava num luto tão profundo ali ainda, pensando em Abissai, que aquele negócio bateu tanto dentro dele ainda, que ele subiu com a cabeça coberta e os pés descalços. O que significa isso? Tristeza, depressão profunda. E os pés, Alex, descalços? Machucado de tanta caminhada. O que é isso, Alex? Aquela pressão que você estava tendo lá, de Absalão. Aquela luta que você estava, veio o quê? Na cabeça. O diabo taca onde? Nos pensamentos. Olha isso. E os pés descalços, Alex? Tanta luta. Poxa, Alex, eu já não estou aguentando mais. Eu já caminhei. Abri mão de tudo que era meu. Abri mão do meu reinado. Estão entendendo? Abri mão do meu reinado. Recebi a notícia que o pessoal está com ele. Meus pés estão machucados de tanta caminhada, de tanta luta, de dia após dia, luta após luta. Eu não aguento mais. Quem já passou por isso ou passa? De tanta burdoada. Vamos falar assim, gente. Meus pés já estão com tanto... Olha lá, um monte de unha encravada, ainda bate pedra em cima. Não é assim, irmão? Sempre bate em cima, né? E eu estou com tanta vergonha. Um rei de Israel com vergonha, com depressão. Olha como é que o diabo é sujo, irmão. Eu estou falando de Davi. O cara que
dispensa comentários, mas mesmo assim ele é atacado. Agora, mas Alex, essa unção aí não é para mim não, isso aí é do Davi. O diabo fala isso ou não fala? E essa palavra aí foi que aconteceu lá em sei lá quantos milhares de anos atrás. Isso não é para mim não, é para Davi, é para Abraão, é para não sei quem lá. Sim ou não? Já passou por mim isso na minha cabeça. Só que Deus teve que ter exemplos para nos orientar. Outra coisa, temos 3 tipos de pessoas. Aquela que aprende com os próprios erros, que é legal, sim ou não? A sábia aprende com os próprios erros. A mais sábia ainda aprende com os erros dos outros. Essa aí. E a outra cabeçuda que não aprende com nada. Nem com o erro dela, nem com o erro dos outros. É cabeçudo mesmo. Então, meus irmãos, se nós estamos vendo os erros aqui, que nós temos que aprender com os erros de quem? Dos outros. Isso aqui é o erro de Davi. O que ele fez? Renegou. Ele estava dizendo que não era rei quando Deus já disse que ele era. Então Deus já mostrou para a gente Apocalipse, em 2 Timóteo, que nós somos reis e sacerdotes, sim ou não? Agora vamos ver lá em Lucas, vamos pular lá para o Novo Evangelho, Lucas 22, do 39 ao 44, olha só. Vê se você conhece essa pessoa maravilhosa que vai aparecer aqui, olha. Davi estava subindo aonde, gente? No Monte das... Lá atrás, sim ou não? No Antigo Testamento. Nem imaginava Jesus, sim ou não? Você já sabe quem é Jesus, sim ou não? Davi não conheceu. Olha o privilégio que você já temos tempo. Você imagina se Davi tivesse visto o rei dos reis morrer na cruz por ele. Ele não viu, eu e você já vimos. Olha, como de costume, quem que está ali? Quem, gente? Jesus foi para o Monte das... Mesmo lugar, sim ou não? E os seus discípulos, Próximo. Chegando ao lugar, ele lhe disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Próximo. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Próximo. Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu então um anjo do céu que o fortaleceu. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Semelhante. Davi estava angustiado, subindo lá? Sim ou não? Estava indo gente com ele? Jesus estava angustiado aqui? Tinha discípulo com ele? Aí depois os camaradas dormiram lá, né? Mas enfim. Então o que acontece? Davi angustiado, Jesus angustiado. E como se intensamente o seu suor era como gotas de sangue que caíram no... É como se algo fosse Sim ou não? Para alguma coisa pingar, não tem que espremer? O que significa Getsemane? Alguém sabe dizer? Lugar de prensa, ou prensa de azeite. O que vem do azeite? Vem a unção. Davi foi ungido? Sim ou não, gente? Então, Jesus estava sendo espremido, certo? Gotas de suor viravam gotas de sangue, você imagina a situação. E o lugar se chamava prensa de azeite. Aí eu estudando, o azeite na época, até hoje assim, mas hoje muda muito, mas na época, até hoje se faz azeite lá, ele dá 4 tipos de azeite na única oliveira. 4 tipos de azeite, quando é espremido. O primeiro azeite é o azeite que é o mais limpo e puro,
é o azeite da unção e da adoração. Coloca para mim 2 Coríntios 1, 21 a 22. Olha isso, gente. Olha como é que a palavra de Deus ela é forte. Ó. 2 Coríntios 1, 21 a 22. Ora, Deus é que fez que nós e vocês permanecessem firmes em Cristo e Ele nos... A unção é só para Davi? Ou é para mim e para você? 22. Nos selou, olha isso aí, gente. Nos selou como sua o quê? Propriedade. E pôs o seu Espírito em nossos... Quem está esquentando a cabeça com o coração de gente de Israel agora? Alguém está esquentando a cabeça com alguém que está chateadinho com você? Hein? E em nosso espírito, em nossos corações, como garantia do que está por vir. Primeiro azeite. Ele nos ungiu e colocou o selo em nossos corações. O segundo azeite, azeite da alimentação. João 6,51. Olha isso, gente. João 6,51. Eu estou passando da hora. Azeite da alimentar. Olha o que Jesus falou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para... Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do... Estamos ungidos e somos alimentados. Terceiro azeite, azeite da luz. Mateus 5. Para a gente ir para o caminho final. Está dando para entender, gente? Até então? Olha como é que nós somos ungidos, gente. Olha isso. Esses versículos eu li para você aqui, Davi não sabia de nenhum, tá? Que não tinha sido escrito ainda. No Novo Testamento. Mateus 5, 14 a 15, vamos lá. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na sua casa. Você é rei para brilhar, não para se esconder. E o último, azeite que purifica e limpa, que é o do mesmo azeite. João 1,7. Grupo de louvor que quiser vir, pode vir. João 1,7, olha só. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí eu pedi assim, Jesus, me dá um versículo-chave para fechar. Eu preciso de um versículo para fechar. Que eu quero que esse. Olha que Deus colocou. 1 João 2, do 24 ao 27. Para sabermos essa noite quem somos eu e você, se nós fomos ungidos ou não. Amém? 1 João 2, do 24 ao 27. Olha só. Está falando de quem? De nós e de Jesus. Olha, quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam. Vocês estão ouvindo desde que hora isso aqui? A palavra de Deus. Olha o que Deus está falando para vocês. Para que aquilo que ouviram desde o princípio, que esse comedor de arroz e feijão está falando aí, eu gosto de ovo também. Se permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio, permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho. Olha só, gente. Próximo. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida. 26. Escrevo essas coisas a respeito daqueles que os querem a enganar. Aqui que nós estamos falando, ó. Aquele que quer dizendo que isso aqui tudo é mentira. Quanto a vocês, quanto a quem? Nós. A unção que receberam dele permanece em vocês.
e não precisam que alguém os ensine, fica toda hora. Mas com a unção dele recebida de quem? De Cristo, que nós vimos no Monte das Oliveiras, sim ou não? Que é verdadeira e não falsa, é falsa? É verdadeira e não falsa. Os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele nos ensinou. O que Deus falou para você? Esse camaradinho que está falando aí, ele não queria pregar o que eu queria pregar, não. Cabeçudo também. Renega também. Só que ele está dizendo para você nessa noite, ei, não jogue fora aquilo que eu te dei. Se eu já te dei, já é seu. E se você renegar, você tem que abrir a mão. E eu não quero que você abra a mão. Eu quero que você continue sendo rei de Israel. Eu quero que você continue honrando o sacrifício do meu filho. Que você aceite essa coroa que ele deu de você de bom grado. Que você aceite essa coroa e você começa a exercer a partir dessa noite como um verdadeiro rei e rainha. E eu estou mandando tantos e tais na sua vida para te alertar que você ainda é o rei. Não renegue mais a coroa que eu te dei, não renegue mais aquilo que eu já deixei preparado desde a fundação de todo mundo, diz o Senhor. Essa é a mensagem que Deus quer, e está dizendo para permanecer em nossos corações. É isso que Deus está falando para nós, gente. Vamos agir como reis e rainhas, não como mais como diz aqui, rei que abaixa a cabeça, muita coroa cai no chão. Nós somos reis e autoridade por Cristo Jesus, não é nossa força, mas é aquilo que Deus nos deu, gente. Amém? Feche seus olhos agora, vamos orar a Deus. E nós vamos entoar um louvor aqui de agradecimento a Cristo. Senhor meu Deus e Pai, Pai, nessa noite, Pai, eu entrego todos os seus filhos, Pai, aqui que eles estão, os reis e rainhas a quem o Senhor ungiu um por um, Pai. São eles que foram ungidos não por homens, mas pela sua santa palavra. As suas santas mãos escolheram cada um deles para ser reis, Pai, e rainhas. Todos eles aqui, Pai, têm um chamado na sua vida, Pai. E, Pai, a partir de agora, Pai, nós repreendemos, Pai, qualquer seta do inimigo, Pai, que venha disfarçar isso, Pai. Qualquer cilada do diabo, Pai, que venha perturbar os seus filhos, enganando eles que eles não são reis, Pai. Que caia por terra agora em nome de Jesus. Porque sabemos que é o Senhor quem ungiu. E não vai ser Absalão que vai tirar essa coroa. Porque ninguém toca numa coroa daquele que foi ungido. Ninguém toca na coroa, ninguém se senta à mesa enquanto o meu escolhido não se sentar. Senhor Deus, eu entrego, Pai, a sua igreja, Pai.